Muito bom dia, Paraíba. Estamos começando agora mais um programa Tambaú Debate Especial. E neste sábado, como eu tenho sempre anunciado que eu gosto de fazer programas sobre temas que não estão no dia a dia da comunicação, não estão no dia a dia do jornalismo, eu sempre estou escolhendo temas diferentes, temas que não estão no dia a dia, para que as pessoas possam entender alguns fatos, alguns segmentos da nossa vida que não passam na televisão todos os dias. E hoje é um desses programas. Nós vamos falar sobre comunicação. Curiosamente, vamos falar sobre comunicação. Mas a forma de comunicação que nós vamos falar hoje é sobre rádio, sobre internet, a interligação de tudo isso, o futuro de tudo isso. E nós vamos fazer essa entrevista de hoje com o diretor-geral da Rede Clube de Rádio, que agora a Tambaú está afiliada aqui em João Pessoa, mas está em todo o Brasil, Arthur Luiz Cardoso, que é também um influencer, né, nas redes sociais. Nós vamos fazer uma mistura sobre tudo isso. Então o programa começa agora e eu convido você para se ligar no programa. Bom, vamos começando o programa. Arthur, bom dia para você. Que prazer te receber aqui, Josival. Bom dia para você. Bom dia. Para os telespectadores também, João Pessoa, TV Tambaú. Quero fazer um registro, esse programa está sendo gravado agora, mas vai ao ar logo, tá certo? Aqui em Brasília, na sede dos Diários Associados, que a gente vai colocar também isso na mesa, onde funciona a Rede Clube de rádio. Arthur, vamos fazer um pouquinho aqui, vamos começar assim, para as pessoas entenderem. Eu vou começar, o que é a Rede Clube? Como é que começou? Por que está em todo o país hoje? Depois é que eu vou saber quem é Arthur. Uau! A Rede Clube nasce do desejo de radialistas de fazer rádio. Pode parecer um pouco óbvio isso, mas muitas vezes, principalmente nos nossos dias, Josival, o rádio ele tem muitas vezes tentado flertar demasiadamente com outros veículos, se descaracterizando muitas vezes. E o nosso desejo é fazer rádio, trazendo todas as possibilidades que as redes sociais apresentam, que a TV apresenta, mas sendo rádio. Tocando música boa, sendo companhia, trazendo um comunicador amigo o tempo todo, aquela informação rápida, que muitas vezes não esclarece todas as dúvidas, mas traz o que é necessário para que depois o ouvinte, o amigo, possa buscar no jornal, na internet, na televisão, o restante das dúvidas esclarecidas que ele tem. Então, surge daí. E principalmente de uma observação que nós temos notado, que com as mudanças mesmo econômicas, com a situação da comunicação de uma forma geral, muitas vezes os grupos precisam de uma opção de qualidade, diga-se de passagem, para suas programações. Nós temos aí uma demanda nesse sentido muitas vezes. Então, o clube veio para atender essas expectativas. Quando você fala rádio sendo rádio, aí você enumerou aqui algumas situações que as emissoras de rádio às vezes enveredam por outros caminhos de veículos. O que é que mais prejudicaria o rádio na sua essência hoje? Olha, importante fazer um parêntese aqui, se você me permitir. Isso não é uma crítica da minha parte, é apenas um posicionamento nosso, por acreditarmos, Josival, que a imaginação, a conexão que o rádio traz através da voz, chegando com o ouvinte, isso é algo que o diferencia dos demais veículos. Essa conexão proporciona experimentar o rádio em qualquer circunstância. Você pode ouvir o rádio no carro, você pode ouvir o rádio caminhando, tomando um banho, coisa que com os outros meios é impossível, né? Agora, eu gostaria muito de ver a imagem do locutor, do comunicador, gostaria muito de ter uma experiência multimídia. Nós oferecemos isso também, mas não é o nosso principal interesse naquele sentido. É aquela companhia que nós temos, por exemplo, esses dias um amigo falou uma coisa muito interessante a respeito da Clube Mesa. Ele disse para mim que era ouvinte da rádio e tal, e ele falou assim, eu gosto de dormir, olha que interessante, ouvindo rádio. Eu passei a minha vida também fazendo isso. É interessante isso, você abrir esse debate, porque quando você estava falando aí, estava passando aqui na minha cabeça minha mãe. E eu acho que o caminho que eu encontrei no rádio, quer dizer, porque ela ficava ouvindo rádio na zona rural o tempo todo, as diversas emissoras de rádio, e ela ficava imaginando, sonhando na cabeça dela, a imagem dos locutores, aquele dos mundo artistas, fantástico. Tá certo, aquele mundo fantástico. Quando eu comecei no rádio, isso há mais de 30 anos atrás, Josival, era comum ouvintes de cidades vizinhas, eu sou do interior do Paraná,
elas teriam um desejo de conhecer o locutor, né? E muitas vezes elas se decepcionavam grandemente. Imaginava um tamanho enorme. Agora, é possível manter essa emoção, essa conexão hoje? Qual tem sido a experiência de vocês? Qual o feedback que vocês têm tido disso? É possível e nós temos, graças primeiramente a Deus, a parceria com grupos fortes, grandes, influentes como o Tambaú, dos profissionais que fazem parte do nosso quadro também, de todas as emissoras. É possível manter isso e crescendo. Quando surgiu a oportunidade de implantarmos a rede da forma como ela é hoje, foi em 2019, me lembro como se fosse ontem, 18 de novembro de 2019, nós estreamos a Rede Clube. Havia um projeto, um desejo, um alvo de estrearmos com 8 emissoras afiliadas. Estreamos com 16. Logo na sequência, em março de 2020, a pandemia, momento brutal da humanidade, bizarro. Mas nós não deixamos de crescer. Hoje nós estamos com, para ser exato, 52 emissoras afiliadas em todas as regiões do Brasil. São 15 estados diferentes, inclusive aqui na Paraíba. Eu estou acompanhando isso aí. Está crescendo muito nessa última fase, porque não faz muito tempo, quando a Tambaú disse assim, nós vamos nos associar à Clube. Aí eu comecei a ouvir a Clube, e de repente eu vi que eram 47, daqui a pouco eram 45, será 40, daqui a pouco, duas semanas eram 49, a que você atribui esse crescimento, novas emissoras de rádio no país, e foram no Mato Grosso, daquela região, se associando à Clube? Vários motivos, né? Desde aqueles que talvez esperam um pouquinho para entender se o projeto vai amadurecer de verdade, se ele tem sustentação, porque nós estamos falando de algo recente. Falei para você de 2019, né? Então as pessoas às vezes falam, eu tenho interesse em conhecer esse formato, mas quero esperar um pouco para ver o que realmente vai vir. Tem esse lado. Outro lado também, momento econômico, político, né? Existem, por exemplo, alguns grupos que tomam grandes decisões, às vezes após uma eleição, às vezes após um grande evento como uma Copa do Mundo. Então essas ondas acontecem. E a gente também não pode se esquecer de um fato também relevante e importante, a mudança que houve do AM para o FM, as migrações. Então muitas dessas expansões, dessas cidades que nós estamos chegando, eram rádios que estavam no AM e que agora estão atuando no FM. Eu quero saber agora que aí, esse me parece que é segredo de Polichinelo. É o seguinte, o Brasil tem uma pluralidade cultural gigantesca, né? Toda a região do Brasil tem um jeito diferente de produzir a sua própria história, a sua própria cultura e tal. O que é o fio? Como é que vocês escolheram esse fio? Que a música sertaneja vai ser o principal fator, mas não é sertaneja qualquer, e eu queria que você descrevesse isso. Como é que vocês chegaram a essa clareza? Primeiramente, acho que o fator mais importante é ter a modéstia de reconhecer que nenhum dos nossos campeões de audiência da sede tem a força, conhecem tão bem João Pessoa quanto você conhece, quanto a Gabi conhece, enfim, quanto os locutores locais conhecem. Então nós não abrimos mão de termos uma programação local. Isso é ponto importante. Então nós temos a programação local, as ativações promocionais, que fazem toda a diferença. É importante a gente entender também, e talvez esse seja um ponto um pouco polêmico, mas eu acredito nisso, então por isso vou colocar, que para mim não existe forró, não existe sertanejo, não existe samba. Existe, acima de tudo, música que o povo gosta e música que o povo gosta menos. Então, quando a gente descobre quais são essas músicas mais apreciadas, a gente consegue construir, vamos dizer, como você chamou, essa coluna que sustenta desde... Não estamos inventando nada. Desde o início do rádio já era assim. Existiam os comunicadores que conseguiam falar com muitas pessoas e outros que falavam com menos. Quando a televisão também passou para o formato de rede, existiam aqueles programas, aqueles produtos, novelas, o telejornal, que era nacional e os que eram locais. Então, no nacional, a gente, através de pesquisa, observação, as informações que o digital traz, as redes sociais, a gente entende quais são essas músicas hoje que são os sucessos. Eles vão construir, no horário nacional, boa parte da nossa programação. Mas o tempo todo, Josival, a gente está
sempre de ouvidos e olhos bem abertos para entender como a gente pode ajustar o nosso caminho. Porque uma coisa eu percebo, e as redes sociais mostram isso para nós o tempo todo, a gente está aprendendo. Querer aprender é o passo talvez mais importante para fazer direito. Apesar desse sucesso da rede, da Rede Clube, tem outras redes que também são nacionais, o rádio está colocando, vez por outro, o pessoal vaticina o fim do rádio. Vaticina o fim do rádio. O rádio está morrendo, o rádio não vai, a televisão vai matar o rádio, não matou, a televisão não sei, e a rede social vai matar o rádio, não matou. Mas mesmo assim, eu preciso fazer essa pergunta. O rádio tem futuro? Tem. Qual é o futuro do rádio? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Vou começar respondendo com dados. Desde a pandemia até hoje, o consumo de áudio tem aumentado mais do que o consumo de todas as outras possibilidades do digital. Vide, por exemplo, os podcasts. Podcast nada mais é do que rádio sendo consumido através de um dispositivo eletrônico. Aquilo é rádio. Mas falando especificamente das emissoras de rádio, nos Estados Unidos, a gente cita os Estados Unidos porque é um mercado que serve de base para o mundo, uma economia muito madura e tal. Nos Estados Unidos, as rádios hoje faturam mais do que faturavam há 10 anos atrás. Nos Estados Unidos, o tempo médio de consumo de rádio ou de áudio, como queiram chamar, é maior do que há 10 anos atrás, mostrando assim que é um segmento diferente, por exemplo, de outras mídias, que o consumo tem aumentado. Indo para o lado mais poético da coisa, eu acredito que enquanto houver uma pessoa precisando de companhia, enquanto houver uma pessoa que aprecia a imaginação, o rádio continuará presente na vida das pessoas. Essa sentença de morte que o rádio às vezes recebe e que não se concretiza, também foi dada para os livros. Para o cinema. Para o cinema. Mas falando especificamente do livro, né? Vamos falar especificamente do livro. Quando surgiu o tablet, né? Ah, não, ninguém vai comprar mais livro. Por que eu vou comprar um livro se eu posso ter todos os livros no meu tablet? Realmente, quando você vai viajar, momentos específicos, é muito prático. Mas como é bom você poder pegar ali no papel. Cadê o cheiro do livro? O cheiro do livro. As pessoas dizem isso, né? Quem gosta de livro, né? E a imaginação. Agora sim, eu perguntei também, qual o futuro do rádio? O futuro do rádio são as redes. Esse é o futuro do rádio. E eu vou te explicar por quê. Eu sempre acreditei nesse modelo, mas normalmente falando dos Estados Unidos e da Europa. O rádio tem crescido lá, tem avançado muito, mas nesse modelo de rede. E a gente pode também fazer um paralelo para entender essa minha certeza. Quando a televisão surgiu, em cada cidade importante do Brasil havia uma TV local importante. Por exemplo, aqui em Brasília, a TV local importante era a TV Brasília, pertencente aos Diários Associados. Quando surgiram as redes, a gente pode falar da Excelsior, a gente pode falar da Tupi, que também era dos Diários Associados, tal. Havia-se uma desconfiança que dizia assim, ninguém vai conseguir ser tão forte quanto uma TV local. Mas quando o modelo de rede entendeu que é possível ter a presença local com uma grande programação amarrando nacional, as TVs locais progressivamente aderiram a esse formato. Em todas as capitais, em todas as cidades grandes, as emissoras de TV que são fortes e que concorrem na audiência estão atreladas a uma rede de TV. Aqui, por exemplo, SBT. Então, entender isso, que uma rede chega não para ser concorrente, mas para ser uma parceira, não para trazer um mundo fora, não, mas para integrar cada vez mais esse país tão grande que a gente tem, as emissoras passam a tirar suas preocupações que às vezes atrapalham no desenvolvimento financeiro de uma emissora. Porque, por exemplo, no caso da Clube, nós oferecemos para o ouvinte aqui de João Pessoa as maiores promoções nacionais, a possibilidade o tempo todo de se encontrar com seu artista preferido, a possibilidade também, no caso da emissora que se afilia, de ter uma renovação constante das suas vinhetas, das suas chamadas. Todos esses são custos que deixam de existir para o radiodifusor. Então, por isso que as redes têm crescido tanto.
Agora você vai começar a entender por que é que eu disse que não ia começar o programa perguntando quem é Arthur Luiz, né, Cardoso, porque eu estava querendo fazer essa história agora nessa virada. Essa história estava planejada, uma virada planejada. Apesar de ser diretor geral de uma das maiores redes de rádio do país, ele é também influencer, e quer dizer, tem uma presença muito forte nas redes sociais. Eu vi hoje mais de 1.500 seguidores. Quando junta a família, tem mais de, né, uma mulher. São quase 20 milhões. Quase 20 milhões milhões de seguidores. E aí, alguém que vê isso é contraditório. Ele é o homem que está dizendo que é o rádio que vai na frente, mas na verdade a família dele e ele tem 20 milhões de seguidores, só ele 1,5 milhão e tal. Queria que você explicasse isso e nesse contexto quem é Arthur Luiz. Ah, que coisa boa. Obrigado. Sempre palavras generosas. A história da internet surgiu para nossa família muito despretensiosamente. Eu trabalho com comunicação desde 1991, na minha cidade, lá no Paraná. Vim para Brasília e continuei minha carreira aqui. Minha esposa também é comunicadora, jornalista, apresentadora de TV, etc. E para nós, essa influência nas redes sociais não foi algo que nós buscamos, que nós perseguimos, ou que de alguma maneira a gente tinha como intenção. Eu sempre imaginei que a minha carreira estava já encaminhada da forma como eu vivia naquele momento. Mas num instante assim, muito especial, em que a minha esposa postou um vídeo entrevistando a minha filha, que naquele momento tinha 2 anos de idade, essas atenções voltaram para o que a gente produzia. A Lulu tem aí, vídeos de milhões e milhões e milhões de visualizações, uma criança muito conhecida. E por consequência os nossos perfis também passaram a ser bastante conhecidos. Mas sendo bem sincero com você, Josival, não é algo que acontece programadamente. A internet usa um termo que eu particularmente, toda vez que falo, acho um pouco difícil de entender, mas ele explica no ambiente da internet o que fez a gente chegar onde a gente chegou. É tudo orgânico. Eu introduzir esse tema, ele também tem um objetivo. Tem um objetivo que é dentro desse tema geral que eu quero discutir, que é a história do rádio e da comunicação. Tem muita gente que imagina que um veículo desse, um instrumento, um canal desse, concorre tremendamente com o outro. Uhum. Tremendamente. E você está em 2. Uhum. Eles não se conflitam. A velha pergunta vai ser: a internet não conflita com o rádio, não tira do rádio, o rádio, como é que é isso? Então, como é que você vê essa situação? Para mim, complementam. Para mim, um ajuda o outro. É verdade que em algum momento, de alguma forma, parece que está tirando de um para colocar no outro. Em algumas circunstâncias isso pode talvez parecer. Mas, no que diz respeito à nossa família, uma mídia ajuda a outra e vice-versa. Não vejo como concorrentes. Mas é verdade, sim, que eu não vou dizer para você o comunicador, eu vou dizer para você o profissional que abre mão de estar presente no digital, ele está deixando fechada uma porta ou uma vitrine para o seu empreendimento. Isso se aplica aos comunicadores, isso se aplica aos comerciantes, isso se aplica às emissoras de TV, todas elas têm um perfil na internet. Então, onde tem uma pessoa consumindo informação, entretenimento, você pode também estar ali presente. Mas é importante também você entender de onde você vem, o que as pessoas esperam de você e como elas preferem se comunicar com você. Quando você entende isso, a internet deixa de ser um concorrente e passa a ser um aliado. Como é que você imagina que vai ser esse futuro aí, dessa convivência entre rádio, que é um jeito de comunicar, as redes sociais, a televisão, enfim, como é que isso vai funcionar? Olha, você usou o verbo correto, né? Imagina, porque ninguém pode de fato profetizar algo tão sujeito a mudanças e alterações como o futuro da comunicação. O fato o que eu estou dizendo aqui não é nada novo, as pessoas já sabem que se você tem um negócio, e vamos falar especificamente da comunicação, e esse negócio não está no celular, você está fora. Mais cedo ou mais tarde, o teu negócio acaba. Então, qualquer profissional da comunicação precisa se encontrar ali também.
independente da quantidade de conteúdo que ele produza, ele precisa de alguma forma ser encontrado ali. Essa é uma realidade que não é para amanhã, isso já é nos nossos dias. Eu acredito muito que as pessoas vão ter cada vez mais oportunidade de escolher o que elas querem. Da forma como você está colocando um negócio, e eu fico imaginando o rádio como negócio, a TV como negócio, daqui a pouco se a rádio não estiver aqui, se a TV não estiver aqui, não estarão no mundo. Exato. É isso? É isso. Isso. No caso específico dessas mídias... Mas isso aqui não vai ser, então, rádio nem televisão, nunca vai ser isso. Não. Principalmente o formato como a gente conhece, né? A TV caminha para ter uma relevância ainda maior em momentos especiais, grandes eventos, que ela cobre melhor do que ninguém. Esse ano, por exemplo, assisti os jogos da Champions, né, as finais esportivas no SBT. Então são momentos em que nenhuma outra mídia vai ter essa presença como a televisão, e o rádio também nesse sentido. Mas hoje já se fala muito no 3.0. O que é o 3.0 do rádio e da televisão? Da TV até um pouco na frente do rádio. Mesmo na televisão, você vai receber a publicidade que interessa a você. Olha que interessante isso. Você já teve a sensação de que, por exemplo, hoje, você comenta com alguém que você quer viajar e daqui a pouco começa a aparecer ali para você no seu celular? É verdade, isso não é só impressão não, tem isso mesmo. Tem isso. Na televisão também vai acontecer. Então os comerciais que hoje, né, tanto na TV quanto no rádio, vão para todas as pessoas, muito em breve eles vão chegar customizados para cada público e até para cada tipo de pessoa. Então a TV vai observar os meus, por assim dizer, ela se transforma num computador, ela observa os meus hábitos, ela entende quem eu sou e ela começa a me atingir dessa forma. Não somente com publicidade, mas com conteúdo, também com interação. Então ela vai entender mais o que o telespectador quer. E isso é um grande salto. A gente fala de alguns anos para frente, mas em alguns países maduros também, do ponto de vista do consumo e da tecnologia, ela já está implantada, a TV 3.0. E o rádio caminha para isso também, que vai ser uma grande inovação. Agora, dá para entender, e aí a gente já vai indo aqui para o final do programa, que provavelmente a internet vai ser o mundo. Sim. E aí o rádio vai estar dentro desse mundo, a televisão vai estar dentro desse mundo, e tudo vai acontecer. Agora, aí fica a parte. Isso aqui talvez nunca vá ser o jornalismo que a rádio faz, a comunicação que a rádio faz. Credibilidade. A credibilidade não vai ter isso. Exato. Essa talvez seja a diferença. Exato. O cuidado. E é isso que vocês também imaginam e estudam sobre isso. Com certeza. Nada substitui isso. Os grandes nomes, as grandes marcas, as grandes referências continuam as mesmas. Os perfis hoje que são relevantes do ponto de vista das empresas de comunicação são os mesmos. São as mesmas empresas de 20 anos atrás. Por exemplo, qual é produtora de conteúdo com maior número de inscritos no jornalismo? SBT, no YouTube. O YouTube do SBT é gigantesco. Ou seja, o YouTube não atrapalhou o SBT. O YouTube passou a ser uma ferramenta a mais para divulgar os produtos do SBT. E assim é com as outras emissoras também. Muito bem, quero agradecer a você, Arthur Luiz Cardoso, diretor-geral da Rede Clube de Rádio, da qual a Rádio de Tambaú é filiada agora. E essa conversa foi para a gente entender mais um pouco do que está acontecendo no rádio e o futuro dessa convivência rádio, redes sociais, internet, televisão. E eu acho que deu para a gente imaginar um caminho, ficar imaginando um caminho. Obrigado a você. Eu que agradeço muito, que honra conversar com você. Admiro muito seu trabalho, sua trajetória. Contar os bastidores aqui, um pouco antes de começar esse nosso bate-papo, aprendi um pouco mais ele contando situações, fatos e passagens que eu ainda não conhecia. Parabéns. E parabéns também a todos os profissionais da TV Tambaú, da Rede Tambaú. E um abraço especial para você que está conferindo a nossa programação. E um convite para ouvir a Clube FM, né, Josivaldo? Com certeza absoluta. Se liga. Obrigado a você, bom fim de semana, cuidado do fim de semana. Próximo sábado estaremos de volta aqui com mais um Tambaú Debate Especial.